A paz seja convosco. Estamos aqui em mais uma breve palavra onde o Mestre serve pão na brasa. Nós vamos falar hoje sobre como vencer o diabo. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 11, eu vou ler. Diz assim: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui é quando Jesus é tentado pelo diabo, uma história muito conhecida. A Bíblia diz que Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, se não me falha a memória, e ele foi transportado, o Espírito o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Acredito que a maioria das pessoas que vão ter acesso a este vídeo conhece essa história. Então eu não vou me agarrar muito ao texto, mas eu vou me agarrar mais ao tema. Como vencer o diabo? Primeiro, para você que gosta de anotar, você precisa conhecer o teu inimigo. Exatamente isso. Cleiton está dizendo que eu tenho que conhecer o diabo. Você tem que saber. Você não tem que conhecer ele, mas você tem que saber que ele tem poder. E que ele é muito mais poderoso do que nós. Só que nós temos poder sobre ele por causa do que habita em nós, que é maior do que ele. Ok? É o poder do nome de Jesus, é o poder da palavra, é a ação do Espírito Santo. Tá? Então, quando eu digo que você tem que conhecer o diabo, na verdade, o que eu quero dizer com essa palavra é que você precisa saber quem é o seu inimigo. Né? Vamos em Efésios 6, a Bíblia vai dizer que a luta não é contra a carne e sangue. Então, que adianta você brigar com pai, mãe, irmão e irmã, se a tua luta não é contra a carne e o sangue? Tá entendendo? Então, precisamos entender quem é o nosso verdadeiro inimigo. Precisamos saber quem ele é, como que ele age. Então, a primeira coisa que você tem que anotar é: eu preciso saber como Satanás age. A Bíblia diz, uma das maneiras de Satanás agir é que ele é imitador. Em tudo na Bíblia, a gente vai ver Satanás tentando imitar Deus. Aquilo que Deus faz e manifesta através de homens de Deus, mulheres de Deus, Satanás ele tenta fazer e faz até certo ponto as mesmas coisas, por intermédio de homens e mulheres que não servem a Deus. Vou dar só alguns poucos exemplos. Eu gosto muito de usar as pragas do Egito, as 10 pragas do Egito, como exemplo. Moisés e Arão, se não me falha a memória, Moisés, para ser mais específico, foi usado por Deus ali para fazer os sinais, um número determinado de pragas, e os egípcios conseguiram acompanhar até um determinado número. Só que chegou um ponto que eles não conseguiram mais imitar, copiar. Por quê? Porque tem coisas que só Deus faz. Então, assim, no nosso âmbito, você que é cristã e está assistindo a esta breve palavra, este pão na brasa, nós temos algo em nosso meio que chamamos de revelação. O diabo, em outras denominações, eles têm algo que se chama adivinhação. Percebe? Como que o diabo ele é imitador? Existem ainda alguns outros textos que eu poderia usar para, autenticar, selar mais isso. Só que eu não quero me prolongar, porque isso é uma breve palavra. Uma vez que sabemos como Satanás age, que ele é imitador, nós também precisamos saber, é importante conhecer e saber que ele não tem acesso à sua mente e ao seu coração. Ele vai tentar instigar sempre você, homem, mulher de Deus, a falar as promessas de Deus para a sua vida, seus sonhos, seus projetos, seus anseios. Uma palavra que Deus ministrou ao seu coração quando você leu a Bíblia, algo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao teu coração quando você ouve um louvor. Ele vai te instigar a colocar para fora, porque uma vez que você coloca para fora, ele pega aquilo, distorce, transforma em engano e depois vem contra você. Até porque a Bíblia diz que por suas palavras serás justificado, mas também por suas palavras serás condenado. Me prova isso na Bíblia, Cleito, te provo. Lá, antes de Eva pecar, a Bíblia diz que a serpente instigou Eva, dizendo: olha, não foi assim que Deus falou? Não comereis do fruto da árvore? Então, a Eva foi e colocou tudo para fora. Ela falou exatamente tudo, todas as instruções que havia recebido de Deus ou de Adão. O fato é que ela tinha a palavra, ela tinha a instrução, mas colocou tudo para fora. Na passagem do profeta novo, do profeta velho, 1 Reis, capítulo 13, se não me falha a memória, foi a mesma coisa.
O profeta foi lá, entregou, fez, aconteceu, no caminho de volta. O profeta velho vem atrás do profeta novo e pergunta: és tu o profeta que veio de Judá, ou o homem de Deus que veio de Judá? O profeta novo diz: eu sou. Ele só precisava dizer isso: eu sou, acabou, sou eu. Não, ele coloca para fora. Ele fala para o profeta velho tudo que Deus tinha falado com ele, todas as instruções, todas as demandas. E eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque Deus me mandou assim, assim, assado. Instigou. Na verdade, aqui nesse texto que eu estou usando, o profeta velho ele nem instigou, ele fez uma pergunta simples. Aí já é mais um problema pessoal do profeta novo. Acredito eu, no meu pouco entendimento, que ele era profeta, era homem de Deus, era muito usado, mas lhe faltava um amigo. Eu costumo dizer em muitas das minhas ministrações, caso você passe a me acompanhar no YouTube, você perceberá que eu uso muito a seguinte frase, né? Nessa questão de amigos, né? Não adianta você não ter as pessoas certas para desabafar, seus companheiros de oração, suas companheiras de oração, porque se você não tiver, você involuntariamente acaba contando para as pessoas erradas. Isso é um fato, tá? Isso é praticamente um provérbio, ou seja, aquilo que geralmente acontece, o que tende a acontecer. Não é uma regra de 100%, mas se for jogar na porcentagem, você pode, sem medo de errar, jogar para 90% a 95%. Se você não tem seus companheiros de oração, suas companheiras de oração, você não vai conseguir guardar tudo para você. Involuntariamente você vai falar o que não é para falar para pessoas que você não deveria falar. Subiergnai co devasto e deplas na bladastel. Remanto que te plou na bladacai na banda si rebedevasa labradacan. E aí depois não adianta se lamentar, não adianta chorar e falar: o irmão A me expôs, a irmã B me expôs. Você que não orou, você que não pediu Deus direcionamento com quem você ia conversar, o que você ia conversar. Você tem um pastor, você tem um líder, você tem uma liderança, ok? Então é importante isso. Primeiro, saber como o diabo age, tá? Segundo, ele quer saber o que Deus falou com você. Se você não abrir a tua boca para falar, ele não tem como saber. As palavras que Deus ministrou no seu coração, os projetos que Deus colocou no teu coração. Diz a Bíblia que Neemias, antes dele começar a agir, né, na reconstrução dos muros, ele deu uma volta, ele andou em volta no muro e não declarou a ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. Kalai, Joe, Eribarassai, Tekalabaxé. Porque o diabo ele não tem como saber, ele não tem como ter acesso, a não ser que você dê este acesso a ele, ok? Então que possamos ser simples como a pomba, prudentes como a serpente. Como diz a Bíblia, vigiar e orar para que não viemos a entrar em tentação. Aqui em Mateus capítulo 4, onde nós lemos, né, eu gostaria de ressaltar que ali Jesus ele foi tentado em 3 esferas, né? Ele foi tentado na sua necessidade fisiológica, que é a questão do alimento, comer, estava com fome. Ele foi tentado no seu psique, na sua mente, né? E ele foi tentado também no seu emocional. Jesus venceu pelo poder da palavra. Jesus venceu pelo poder da obediência. O tema é como vencer o diabo. Obedecendo a palavra, vivendo a palavra, guardando na mente e no coração a palavra. Disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então você precisa entender que quando as pressões e as dificuldades da vida vier, as propostas do adversário aparecerão. Então não seja guiado nem conduzido pela necessidade, não seja movido pelas outras pessoas, mas seja movido pela palavra, seja movida pela unção e pela voz de Deus. Aleluia! Deus disse para Moisés, e aqui encerro: medita na minha lei dia e noite, para que prudentemente te conduzas, porque tu farás este povo herdar a terra. Tu que te calabadassai. Se você quer saber e se aprofundar um pouco mais
sobre como vencer o diabo, eu vou deixar na descrição desse vídeo a série de ministrações, a Martiologia, a doutrina do pecado. Você vai receber um mapa do que não se deve fazer, você vai receber um mapa de como vencer o diabo, você vai receber um mapa das consequências do pecado e você vai aprender as 7 raízes do pecado. Se você ficou até agora aqui comigo, curte esse vídeo para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas. Compartilhe para alguém que você sabe que precisa de um pão na brasa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve, em nome de Jesus.